Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação e atualidades aqui do Método Mil com a professora Carla Kurz. E hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos do eixo cidadania e direitos humanos e destacar aqui o que é preciso que você saiba para estar pronto para passar, para arrasar na sua redação, caso tanto o eixo temático cidadania quanto o eixo temático direitos humanos seja o tema base, o tema problema da sua redação. Primeira coisa que você tem que saber é que a definição do você precisa saber a definição do assunto tratado, você precisa saber selecionar as causas para a problematização do tema, sempre pensar nas consequências e tudo isso vai ajudar você a fundamentar a sua argumentação, a ampliar o seu repertório sociocultural. Isso são os principais quesitos para você fazer uma boa preparação para cada assunto estudado. Então, desse modo, você estará pronto para desenvolver e defender bem um texto e uma tese sobre qualquer tema, tá? Então, de olho no conceito, nós não leremos tudo aqui, mas você precisa saber o que é cidadania. Então, atenção aqui, ó, juridicamente, cidadão, já que o nosso eixo temático é cidadania, né? Então, nosso eixo temático aqui, cidadania, cidadão. O que é o cidadão? Cidadão é um indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. E um conceito mais amplo, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, um sujeito de direitos e deveres. Então, esse é o conceito de cidadania. E, claro que ele é bem mais amplo do que isso, mas dentro do nosso curso, do Método Mil, a gente trabalha isso bem profundamente para que o aluno consiga, né, aí destravar qualquer problema relacionado a uma discussão sobre cidadania. Também o que são direitos humanos. Então, atenção aqui, ó. Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Então, assim, todo mundo goza desses direitos, tá bom? Agora, o que aconteceu? O que a gente tem de atualidades? Dá uma olhadinha aqui nessa publicação. Pandemia agrava problema crônico no Brasil, a desigualdade econômica. Tá? Então, a pesquisa nacional de amostra por domicílio mostra que, na média, 10% mais ricos perderam 3% da renda com a pandemia e os 40% mais pobres viram a renda familiar que vem do trabalho, descontando o auxílio do governo, cair mais de 30%. Então, o nosso tema de aula hoje, na verdade, é sobre a desigualdade social. A desigualdade social é a base para a maioria das discussões das redações que aparecem nos concursos aqui no Brasil. Ela serve como aquela carta na manga nas suas discussões e que hoje você vai sair daqui sabendo inserir desigualdade social nos mais variados temas. Por quê? Porque a desigualdade social significa que aqueles direitos do cidadão, ou seja, que a cidadania não está sendo ampla, né? Nem todo mundo está recebendo os seus direitos e que os direitos humanos estão sendo afetados, não estão sendo atendidos, tá? Então, o que a gente tem que saber? A desigualdade social é um problema no Brasil? É um problema no Brasil. Mas é só do Brasil? Não, não é só do Brasil. A desigualdade social afeta todo mundo. Só que ela afeta, sim, em especial, os países que ainda se encontram em vias de desenvolvimento. A desigualdade ela pode ser medida por faixas de renda, em que são consideradas as médias dos mais ricos em comparação dos mais pobres. Elas também podem ser utilizadas como dados para o cálculo dos pobres, né, dos mais pobres. Então, por exemplo, numa redação, você pode utilizar aí dados, né, para o cálculo de desigualdade. Você pode inserir, por exemplo, assim, como exemplo, como é que a gente calcula, como que a gente vê a desigualdade? Ora, o IDH, lembra lá das suas aulas de geografia na escola? Então, você pode citar que o IDH identifica, né, essa desigualdade, porque a gente está falando de escolarização, a gente está falando de acesso à cultura, a gente pode falar também sobre o acesso aos serviços básicos. Ou, todo brasileiro tem acesso à segurança? Todo brasileiro tem acesso à saúde? Todo brasileiro tem acesso a saneamento? Não, né? E aí, com a pandemia, todas essas desigualdades ficaram ainda mais escancaradas, como você viu ali na nossa publicação, né? na divulgação ali do jornal. E agora a gente vai descobrir por que isso aconteceu. Por que eu tô falando isso? Porque na redação, quando você vai desenvolver o texto, a argumentação,
Uma das técnicas argumentativas é você apresentar no primeiro parágrafo de desenvolvimento as causas do problema e no segundo parágrafo de desenvolvimento as consequências. Mas quais seriam as causas da desigualdade social no Brasil? Então, eu vou mostrar aqui para você na tela, para você, então, saber apontar lá na sua redação. Você pode destacar a negligência governamental, pode falar de uma possível má gestão, né? Você pode falar também sobre a disseminação de informações, a falha, né, da disseminação de informações sobre o assunto, ou seja, as pessoas não entendem exatamente o que vem a ser desigualdade social, o que é não ter os direitos básicos de cidadania garantidos, né? Você pode falar sobre a falta de investimento para realizar medidas profiláticas, né, para não ocorrer a desigualdade social. Pode também apontar a banalização do problema por toda a sociedade, ou seja, a gente sabe que o Brasil é desigual, mas tá bom, tá afetando o outro, não a mim, tipo, é normal, a desigualdade social é normal no Brasil, então se banaliza o problema. E também a falta de cumprimento da lei, né? O cumprimento da lei aí, a gente tem várias leis, o próprio texto constitucional garante, o artigo 6º lá garante moradia, saúde, educação, lazer, você vai ver daqui a pouco, né? Segurança, mas o cumprimento desse direito constitucional não ocorre. Você vai elencar isso na sua redação. Tem que saber também sobre as consequências da desigualdade social. E aqui, gente, olha só quantos temas de redação podem surgir dessa lista de consequências. A lista é maior, é claro, né? Mas eu coloquei algumas das consequências da desigualdade social, como é o caso do aumento da pobreza, do aumento da fome, do aumento da criminalidade, né? Que consequentemente vem muitas mortes, né? Sobre a invisibilidade dos mais pobres, tá? Então, essas são as causas e consequências. Agora, para a gente conseguir organizar o nosso tema, você tem que destacar aqui, você tem que sempre chegar na sua redação tendo algum argumento de autoria, um repertório sociocultural. Então, o que você colocaria sobre a desigualdade social? Você pode citar, por exemplo, o artigo 6º, que fala sobre os direitos sociais. Dá uma olhadinha aqui, ó. O artigo 6º diz aqui, ó, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, o artigo 6º é sempre, olha, gente, pensa em uma ferramenta, porque imagina que quase todos os problemas, quase os nossos eixos temáticos aqui do Método 1000, são esses direitos sociais. A redação, ela pode, né, estar aí dentro de todos esses direitos, e aí você pode começar, inclusive, a sua redação citando a Constituição, falando que, digamos, né, que a sua redação seja sobre uma temática de segurança. Fala assim, que a segurança é um direito social garantido no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, aí você coloca um ponto aí, contudo, esses direitos não estão sendo garantidos, visto que o número de violência no Brasil aumenta a cada ano, e aí você coloca outros dados, faz lá a sua tese e continua fazendo os seus argumentos, tá? Também falei para você, né, que outro repertório importante, se você quiser falar, por exemplo, sobre violência, sobre o aumento da criminalidade, você pode usar os dados do Atlas da Violência. Então, vamos falar do Atlas da Violência de 2021, né, que foi o último a ser publicado. Esse Atlas, ele traz muitas informações interessantes. Eu sugiro que você baixe esse mapa e você o utilize para construir as suas redações, né? A gente viu aqui, você pode ver à esquerda, nós tivemos aí um aumento de mortes de 35% nas mortes violentas sem indicação de causa. Nós também tivemos aí, olha, mais de 333 mil adolescentes e jovens assassinados, né? De forma violenta, né, aqui no Brasil, é muito grande, né? Tivemos uma violência letal também, um aumento da violência letal contra indígenas de 21%. Também tivemos aí a desigualdade racial, ela é um triste indicador aqui no Brasil, porque 77% das vítimas de homicídios, ou seja, assassinados brutalmente no Brasil, são vítimas negras, tá? A chance de um negro ser assassinado é 2,6 vezes maior do que de um não negro. E outro indicador triste aqui, olha, a violência contra as mulheres, né? Nós tivemos aí um aumento também de violência contra as mulheres,
Mais uma vez, as mulheres negras são as maiores vítimas de violência, principalmente de violência doméstica, tá, gente? Então, são números tristes da realidade que são resultados dessa desigualdade do Brasil, tá? A desigualdade social, ela aumenta a criminalidade. Inclusive, agora esse Atlas de 2021, Dia da Violência, ele reúne número de mortes violentas, crime contra patrimônio, e tudo isso entra nessa discussão, né, das desigualdades sociais. Tá bom? Bom, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, e agora é o momento de você aplicar o seu conhecimento, ou seja, todas as vezes que você for fazer um tema de redação e você não souber o que você embasa a sua redação, você vai lembrar do artigo 6º da Constituição e você vai lembrar também de usar a discussão da desigualdade social como pano de fundo para o problema ser debatido na sua redação, tá bom? Curta aqui esse vídeo, compartilha com seus amigos, comente aqui embaixo. Um grande beijo e te espero na nossa próxima aula. Até mais.